Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Eu vou solicitar a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso estudo se concentrará no livro Vinha de Luz. A lição é a de número 70. Guardemos o ensino. Ponham de vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um? São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, ditando protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Guardemos o ensino. Emmanuel traz aqui uma lição na onde ele direciona diretamente a que o nosso irmão e mestre Jesus Cristo nos trouxe como testemunha, como aprendizado. Reparem que esse título, Guardemos o Ensino, é mais do que somente receber as palavras do Cristo ou todos os seus pergaminhos que foram deixados, né, e tudo mais, mas é viver, testemunhar também, esforçar-se para estarmos junto na seara cristã. E ele começa na passagem, né, evangélica de Lucas, do capítulo 9 e versículo 44, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. É interessante isso, porque por vezes a gente, vamos lá, nos nossos meios sociais, e que pode acontecer talvez bastante, a gente comenta algo com alguém, ou vice-versa, e aí talvez a gente somente escuta e não ouve, ou talvez ouve e não escuta, né? Enfim, e não assimila. Então, tipo, isso acontece muito comigo. De repente uma pessoa conversa comigo, a Mirella conversa comigo, e aí depois no outro dia eu falo para ela assim, nossa, você viu aquilo? Aí ela falou, então, eu conversei com você isso ontem.
Então, peraí, eu não assimilei, né? Passou. Ela falou, eu escutei, não assimilei, e aí depois eu vim no outro dia e falo, você viu aquilo, aquilo, aquilo? Então, eu conversei com isso ontem. Falei, pô, então eu não prestei atenção, eu não guardei a informação, e aí, né, tô dando exemplo prático das vivências sociais que nós temos. E claro que a gente não está remetendo a outro tipo de, né, algum diagnóstico de alguma coisa que possa se ter aqui, né, enquanto no corpo material, não estamos entrando nesse caso e nesse mérito. Mas é importante compreender isso, porque Jesus, há 2000 anos atrás, nos trouxe ensinamentos valiosos para que nós pudéssemos evoluir, mas evoluir no bem, evoluir no trabalho da caridade, evoluir na renúncia contra os nossos vícios, evoluir. Ele trouxe isso para nós, né? Ele nos guiou. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele nos trouxe. Porém, a lição vai tratar a respeito de nós, a respeito do quanto assimilamos o que nos foi ensinado e o quanto nos comprometemos com isto. Vamos compreender. Já peguemos o título da lição. Guardemos o ensino. O guardar o ensino, ele está diretamente ligado a percebemos, assimilamos e trabalhamos. Trabalhamos com o Cristo, né? E sigamos em frente. Começa assim a lição que Emmanuel nos traz. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos. Olha que interessante, né? Muito poucos. Muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Jesus já havia nos orientado que, por vezes, e aí vamos caminho reverso, né? Não é todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. O dizer, né, o passar para frente, para os ouvidos que escutam, é a mesma coisa. Talvez somos abnegados dentro do campo da religiosidade, com o intuito de se tornar até seres humanos melhores. Porém, na marcha do progresso, existem situações que nos travam, dentre elas, a nossa realidade espiritual e todos os vícios morais que nos acompanham. Então, quando Emmanuel ele já começa assim dessa forma, muitos escutam a palavra do Cristo. Inclusive, existem templos lotados. Existem templos lotados, templos religiosos. Mas será que estamos realmente abnegados, né, naquele momento, para seguir realmente o que o Cristo nos propõe? Para seguir realmente o que Cristo nos ensina? Né? Guardemos o ensino, mas guardemos o ensino na prática, no compromisso. E aí, Emmanuel traz assim o seguinte, no segundo parágrafo. Não se trata de registrar meros vocábulos, porque, de repente, a gente tem uma cabeça muito boa, né? E guardamos capítulos e versículos, guardamos questionamentos do Livro dos Espíritos e toda a sua resposta e tudo mais. Mas e no campo do trabalho? E no campo do trabalho? Então, não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. No livro do coração. Um coração cheio de bondade e amor, ele reverbera, ou
ele aplica aquilo, ele externa no trabalho amoroso e bondoso. Aquele coração que ainda tem e que ainda carrega malefícios, carrega orgulho e tantas outras que podemos citar, ele ao mesmo tempo também externa, e aí é o que a gente fala, né? No meio humano aqui, né? Social. O coração fala, a boca fala o que o coração tá cheio, né? E isso, de um certo modo, é fato também. Isso é fato. Por isso que nós temos que procurarmos crescer moralmente, mas atuando e trabalhando para isso. Jesus já nos havia deixado todo o seu conteúdo de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Ele deixou tudo no jeito para nós, para que nós, de um certo modo, melhorássemos, evoluíssemos e praticássemos, que nós fôssemos aquela ovelha desgarrada e perdida em algum momento, que agora estaria junto com o seu pastor, aquele que pegou a cruz e começou a trabalhar junto com Cristo seguindo. Esse era o propósito, Mas a humanidade, e aí eu falo de toda a gleba espiritual, seja encarnado ou desencarnado, a grande, talvez, maioria, passou-se despercebido nesse teor, e aí continuou. E aí, Jesus encaminhou o Consolador, Jesus encaminhou tantos outros missionários, que pudéssemos servir como um combustível nas tratativas humanas, sociais, para que nós pudéssemos também mudar. E aí podemos citar Madre Teresa de Calcutá, podemos citar Chico Xavier, podemos citar Divaldo Pereira Franco, podemos citar tantos outros, Mahatma Gandhi, né? Podemos citar tantos outros que tiveram um compromisso, principalmente social e humano, para que pudesse auxiliar ao irmão necessitado, ao nosso próximo, exercitar por vezes, né? Alguns destes missionários veio trazendo tanto forte o perdão, o amor, né? Para que servíssemos para nós de exemplo. Repara que o missionário, ele ajuda, ele auxilia, ele trabalha com os dogmas cristãos, mesmo o Mahatma Gandhi não sendo cristão, mas ele trabalha nas bases cristãs do trabalho efetivo. Ele atende uma comunidade, ele atende uma sociedade, mas sabe o que mais ele tem de especial? Ele deixa o exemplo. Ele deixa o exemplo. O exemplo. O exemplo, ele é tudo. Aqueles mesmos que vivem, por vezes, nos caminhos tortuosos e nas portas largas, nos deixa exemplos que pode ser no tom negativo, tem aqueles que nos traz com mãos à obra, deixando exemplos muito benévolos, muito proveitosos para o campo moral. Percebamos aqueles que estão no trabalho sério, na edificação do Cristo. Percebamos. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Jesus jogou todo o seu ensinamento. Eu estou estudando, eu, Rangel, estou estudando. Mas eu estou com a mão enferrujada ainda. Preciso trabalhar mais. O Cristo, olha essa passagem do Cristo aqui, que lição. Mas olha só que Emmanuel fala, letras
letra morta. Opa! Isso que está escrito, isso que não me passa, isso que me ensina, se não colocar em ação, ele se torna somente letra morta. Ele se torna, ele está ali numa água parada, ele não vai, não constrói, não desenvolve. A importância de nós utilizarmos de tudo isso. E olha só, hein? Nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, que foi o espírito mais evoluído que passou dentre nós aqui, né? O missionário maior que passou aqui no nosso planeta. Mas antes dele, nós já tivemos outros também, profetas, pensadores, que se não como um todo, mas sempre lançava-se balbuciava-se algumas palavras de incentivo, de motivação para sermos melhores, sempre se teve. É que Jesus foi o magno, né? Jesus foi aquele que veio realmente para falar, é isto. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos praticando. É disso que nós estamos trabalhando, né? Sigamos. É uma lição muito rica essa aqui de Emmanuel, porque ela, de um certo modo, e eu falo por mim, ela afeta muito o meu comportamento. Ela afeta muito o que está no meu coração. Então, olha só, os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a este apelo. Ou seja, estuda, 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 escuta, 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 compreende, mas não atua. É um apelo. É tanto apelo, que tanto por vezes a gente comenta aqui, e Jesus nos disse, a seara é muito grande, a seara é grande pra caramba, mas ainda está com poucos ceifeiros, está com poucos trabalhadores. Vamos trabalhar. Pega a cruz e me siga. Vamos desenvolver, vamos construir, vamos atender. Jesus nos convida a todo momento a esse processo. E olha, não precisa ir longe, é dentro do lar. Começa dentro do lar. Começa entre os seus. E siga em frente. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas... Olha... Sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Então aqui, Emmanuel, ele trata daquelas pessoas que realmente são presentes dentro dos templos religiosos, dentro das doutrinas. Ele é presente. Mas, olha, nosso pensamento ele é uma coisa tanto a ser vigiado que, por exemplo, talvez a gente está dentro do centro espírita, por exemplo, e o pensamento está lá, está passeando. Por vezes não está nem escutando aquele que palestra, aquele que está orando, tá? Mas, olha, talvez está até também ali escutando. E está firme no propósito. Mas na hora que sai para a rua, no primeiro revés, já perde o equilíbrio. E olha, por vezes, coisas bem pequenas, hein? Coisas bem pequenas. Coisas até descartáveis. Já, perde o equilíbrio. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui em casa nós já enfeitamos de Natal. A gente é muito natalino aqui. Tem uma árvore de Natal piscando aqui e tudo mais. O que eu fiz no domingo passado, no período da tarde? Vou enfeitar a frente da casa. Vou colocar muito pisca-pisca e tudo mais. Só que encontramos, óbvio, sempre dificuldades. Na minha casa hoje eu tenho 2 portões, né, de garagem, um do lado, outro do outro, tem a frente, né, e tudo mais, uma frente lá de 11 metros mais ou menos, e aí, vou lá, vamos passar. Aí começa a acontecer as coisinhas mínimas.
É um preguinho que eu preguei para pegar o pisca-pisca, que não estava do jeito que eu queria. Aí, opa, já estou ficando um pouco, né? Já estou me desequilibrando. Aí eu tive que passar o fio para dentro de casa, aí eu tive que tirar uma telha, telha danada aquela, viu? Difícil. Aí a escada que eu estava não estava dando certo, vai o Rangel pegar outra escada. Mirela, segura, senão eu vou cair, Mirela. Nossa Senhora, aí vai tirar a telha, aí coloca a telha, nossa Senhora, que canseira. É desequilíbrio que vem rapidinho por coisas que era para estar se divertindo, né? Não gosta do Natal? Então se diverte com o processo, né? Mas só que, olha só, que coisa, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores. Olha, vigiemos e oremos para não cair em desequilíbrios, para não cairmos em tentações. E olha, esses desequilíbrios, essas tentações partem de nós mesmos. Partem de nós mesmos. Fiquemos atentos, vigilantes. Porque dependendo do nosso sair fora do caminho reto, ele pode ser muito danoso para pessoas próximas a nós, para pessoas que não têm nada a ver com a história. Vamos, né, exercitar, exercício diário. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. O trabalhar no campo cristão, ele requer mais do que a vigilância e oração. Ele requer renúncia. Renúncia. E a renúncia, principalmente, ela reside no nosso campo dos vícios morais, do nosso campo moral mais inferior possível. Ele reside ali. Então, nós precisamos, de um certo modo, e aí eu falo nós, mas eu estou falando de uma escala, de uma escalabilidade de bilhões de espíritos que circundam entre encarnados e desencarnados o nosso planeta, que é o campo de prova e expiação, que é um campo na onde espíritos invigilantes ainda se passam por aqui. Lembremos que nós temos uma vida só, que é a do espírito, e nós temos múltiplas existências. Essas existências, como que nós temos que aproveitar bem elas? Como que nós temos que aproveitar bem elas, essas encarnações? Como que nós temos que fazer valer a pena? Como que nós temos que construir o nosso moral, baseando-se em toda a lição do Cristo para melhorarmos? E para melhorarmos, de um certo modo, também, a nossa convivência, o nosso círculo social, o nosso próximo. O nosso próximo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, é verdade. Por isso que Jesus nos fala que, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, de repente, quer mais falar do que ouvir. Quer mais expor do que receber. Nós precisamos também ter o equilíbrio necessário nesse processo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um? E olha, nosso irmão Inés acaba nos atendendo sempre. Dentro das nossas angústias, dentro das nossas frustrações, dentro dos nossos traumas que carregamos. Jesus e toda a espiritualidade a seu serviço sempre está conosco. Mas o caminho contrário, que é nós para com ele,
nós precisamos ficar bastante atentos. Nós precisamos ficar atentos. Existe um serviço muito grande em toda a sua espiritualidade maior para manter o equilíbrio do mundo, manter o equilíbrio da humanidade, manter o equilíbrio da natureza, manter um equilíbrio. Então, nós somos assistidos a todo momento pela espiritualidade. Minimamente, nós temos pelo menos um espírito, o nosso anjo guardião e mentor, nos auxiliando. Minimamente. Então, se há algo que nós conseguimos resolver, se nós conseguimos solucionar, e nós conseguimos criar uma aura de luz em torno de nós, não fiquemos de forma vã chamando a espiritualidade para resolver caprichos nossos. Por exemplo, por favor, Deus, por favor, Jesus, eu joguei na Mega Sena da virada, eu quero ganhar. Não vamos fazer solicitações descabidas, nem tão pouco, para chamar essa espiritualidade para coisas tão grosseiras. Isso é um exemplo. Podemos citar tantos outros. Ô, Rangel, Oi. você citou esse exemplo, eu lembrei de um filme, aquele Todo-Poderoso, o primeiro, que o Jim Carrey assume o papel de Deus. Aí tem uma parte que ele vai escutando os pedidos de todo mundo, e muitas pessoas colocam lá que queria ganhar na loteria. Aí no outro dia aparece na televisão, no noticiário lá, que tinha sido um recorde de pessoas que tinham ganho na loteria, mas que o prêmio que cada um tinha ganho era, acho que não cobria nem o valor do bilhete. Então é mais ou menos isso aí, né? É isso mesmo, Fabiano, ótima lembrança. Jim Carrey, o Morgan Freeman, né? Morgan Freeman era Deus. Aí o Morgan Freeman passou para Jim Carrey. Então toma esse poder aí, vê como que funciona, vê como é que é. E olha, Fabiano, foi tão, vamos dizer assim, esse mencionamento, ele foi tão adequado e tanto exemplo, que mesmo sendo, né, vamos dizer assim, né, uma cinematografia e tanto trazendo isso, mas ele traz lições nesse sentido. Vamos lá, outro caso também, né, Fabiano, que a gente até já comentou e estudou isso bastante, tanto no modo presencial também, quando tinha uma grande luta de boxe, né, que um lutador falava assim, Alá está comigo, o outro falava, Deus está comigo, quem será contra mim? Gente, já pensou tanto que isso é reverberado de uma forma tão inconsciente e tão invigilante? Se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? Mas peraí, de repente o que está contra você está com Deus também. Lembremos, inclusive, que as grandes guerras religiosas, todo mundo estava com Deus, ou com Alá, ou com qualquer outro tipo de crença que podia carregar. Olha só como que funciona isso. Outra coisa também, Fabiano, que eu acho que é muito pertinente dentro disso que você trouxe, e aí isso existe relatos. Um espírito desencarna ou uma pessoa falece e as pessoas começam a rezar para ela ou orar para ela pedindo uma bênção, pedindo uma graça. E aí, olha que interessante, porque a fé, ela realmente, ela move a ciência, inclusive, move montanhas, move manipulações do organismo, move tudo, né? E aí, o que acontece? Nossa, aquela pessoa, ela estava com uma enfermidade, não está mais, e ela pediu para aquela pessoa. Mas nem sequer, talvez o movimento passou por intermediação ou intercessão daquele espírito.
E olha, aí vem, de repente, a igreja canoniza, santifica, e a pessoa está num sofrimento tremendo no plano espiritual. Nós temos relatos em literaturas espíritas de grande parte desses santos que foram canonizados, um campo muito grande de sofrimento na espiritualidade, porque chegam muito pedidos para eles e eles não estão conseguindo nem atender à realidade deles na espiritualidade. Olha o quão sério que é isso. Olha o quão sério que é isso. Até os nossos pedidos, nós precisamos se tornar muito vigilantes, porque talvez o espírito que foi não está preparado, ele não está preparado. E aí, por isso que é muito pertinente isso que você trouxe, porque o Jim Carrey não estava preparado. E aí, nossa, é muita gente pedindo para ganhar na loteria. Então tá, toma, pronto. Deu $1 para cada um, deu R$1 para cada um. E mas não era assim que eu queria ganhar. Opa, peraí, você ganhou na loteria. Só que todo mundo quer ganhar, tá pedindo. Vocês estão reparando que essa parte desse parágrafo aqui, quando ele diz qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um? É nesse sentido. E olha, quando não somos atendidos, e aí estou falando uma espiritualidade como um todo, quão revoltos ficamos? Quão revoltos? Quando acontece algo que nos contraria, olha, se não tiver na vigilância em dia aí, será que Deus existe mesmo? Será que Jesus existe? Nada dá certo na minha vida. Olha, nós somos um histórico conglomerado de ações que agora se façam os efeitos, hein? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com um irmão espiritual que nos auxilia. Isso é nós com nós mesmos, isso é eu comigo mesmo. Vamos ficar atento nesse processo. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Alunos teimosos, alunos, revoltos. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não se pode cumprir. Esses são tantos outros que, como nós, talvez está num ambiente de religiosidade que está lá realmente, ouvindo, está glorificando, está tudo, mas na primeiro convite, no serviço nobre e cristão, falhamos. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. Fiquemos atentos a todos aqueles que nos norteiam os atos, eles se fazem pelos exemplos. Fiquemos atentos. Nós vemos tudo aí assim, gente, é para critério de estudo, tá? Mas nós vemos tantos religiosos envolvidos em, é tanta coisa, corrupção, envolvidos em barbáries de todos os tipos. É muita coisa. Agora voltemos para os fiéis e podemos nos contextualizar neles. Envolvido talvez em tantas coisas errôneas, tantas invigilâncias no caminho, tantos atos que ferem a lei. Olha, vamos lá, Jesus já havia nos orientado a respeito do que dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Vivencie a sua encarnação que está no campo material, mas não esqueça do mais essencial, que é o que é de Deus. Continue trabalhando nesse campo também. A maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Olha,
nós não vamos nem citar nomes, né? Mas a gente vê cada barbárie daquele que eleva o nome do Cristo com palavras desequilibradas que muitas das vezes fomentam a violência. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho. É a conta, é o boleto espiritual que chega, que em um momento nós vamos ter que responder pelos nossos atos, pelo que nós causamos, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Ó Senhor, pedi tanto para você e não fui atendido. Não sei se creio tanto mais. Minha fé ficou abalada. Não. Vamos compreender os mecanismos divinos. Está tudo no seu encaixe, está tudo na sua ordem, está tudo na onde deveria estar. É que nós ainda, numa mente muito invigilante, muito egoísta, orgulhosa, se as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, nos revoltamos, nos bradamos, nos tornamos raivosos, porque não está do meu jeito que eu queria. Mas olha, estamos numa bênção infinita pelas possibilidades de nos corrigirmos no trajeto. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Não queixa Jesus, não. Não queixe-se de Jesus, não queixe-se de Deus, e tão pouco da espiritualidade que nos atende. Nos queixamos de nós mesmos. O que eu posso resolver? Como que eu posso solucionar? Como que eu posso me comportar? Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus, mas que entre pelo ouvido e resida no coração. Esse é o principal. Que resida no coração, que assimile na prática o ensinamento e o testemunho deixado. E o último parágrafo é: o próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o divino mestre, que é Jesus Cristo, transmitindo alguma lição ao acaso? Foram somente palavras balbuciadas, prontas para serem ignoradas? Não. Jesus é o Espírito Celeste que veio nos guiar, que veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, e nos fez crer, principalmente, na justiça divina, que nos fez e nos faz renunciar aos nossos vícios morais e seguirmos em frente. Este é Jesus Cristo, com suas palavras e ensinamentos, e que nós compreendamos e acolhemos dentro do nosso coração os atos que devemos realmente praticar. A próxima lição, que vai ocorrer daqui 2 semanas, que é de número 71, em nosso trabalho, e no próximo domingo retornaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Kardec na codificação da doutrina. Alguém quer comentar mais algo? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar ao Luiz Fabiano realizar a prece de encerramento, vamos levar nossos pensamentos no equilíbrio, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nós possamos, com os nossos fluidos e energias, direcionar e emanar para aqueles encarnados, irmãs e irmãos, que estão passando por algum
tipo de problema. Doença, enfermidade, problema financeiro, problemas de todos os tipos, pelas provas e expiações, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de saúde, nas casas de acolhimento, nas casas de repouso, em condição de rua, aqueles que estão dentro dos lares, sofrendo de todo tipo, né, de pensamento, da saúde mental, que eles possam ter a guarita necessária, que eles possam ter a segurança da espiritualidade maior, que eles possam receber, que eles possam ser vigilantes e que eles vão ser realmente atendidos nesses fluidos benéficos, que possam auxiliar um pouco eles mais nesse sofrimento diário, nesses sofrimentos rotineiros que por vezes passam-se aqui na Terra. Seja levado também aqueles que desencarnaram, que de um certo modo ainda não está tendo essa noção, que acreditam em estar encarnados ainda, que transitam entre uma parte ou outra, que talvez até mesmo sem querer obsediam aqueles que estão encarnados, que eles possam ter o despertar, que eles possam ter a humildade do auxílio fraterno da espiritualidade. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, que ainda estão perdidos, que ainda estão nos sofrimentos que carregam da terra, que eles possam também receber o socorro e o pronto atendimento fraterno, mas que também tenham a humildade e o despertar necessário para isso. Seja levado àqueles que já estão em recuperação nos hospitais espirituais, nas casas de acolhimento espirituais, que tão logo também possam estar contribuindo na seara do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade por todo o suporte que nos concede. Fabiano, faz a prece de encerramento, fazer um favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia, minha amiga. Obrigado, Chivanete, Tia Marlene, Viviane, Fabiana. Que essa prece esteja em torno de nós, aos nossos familiares, aos nossos mais próximos, aos nossos colegas de trabalho, enfim, a toda a humanidade. Obrigado, Mirela, Vitória, Rafaela. Obrigado a todos aqueles que nos seguem no canal do YouTube. E tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, porque abençoados sabemos que somos a todo momento. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente, no estudo contínuo, para se tornarmos corações melhores. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana, que assim seja.